nerdolas, e nesse vídeo para contar para vocês como foi o meu primeiríssimo dia de aula, e não da escola, da faculdade. Sim, gente, já tenho idade para estar na faculdade. Tem gente que acha que eu tenho mais. Piorou, né? Mas enfim, agora também é engraçado. Foi só fazer 18 anos que tem gente achando que eu tenho menos. Não entendi. Quando eu tinha 17, falavam um monte que eu era já uma senhora, que eu era uma avó. Mas enfim, esse assunto para outro tipo de vídeo. Eu imagino que vocês também tiveram já o primeiro dia de aula, seja nas escolas, na faculdade, quem sabe até na pós. E eu gostaria de saber, comenta aqui embaixo para me contar. Vou guardar minha mochilinha aqui, porque hoje não é dia. Outra coisa que eu estou interessada em saber, gente, é que eu descobri que logo quando eu saí do ensino médio, foi proibido o celular nas escolas. Eu não vou mentir, eu acho uma boa ideia. Assim, é um tema a ser discutido caso vocês queiram que eu fale sobre isso, porque talvez vocês estejam estranhando eu achar uma coisa boa ao invés de uma coisa ruim. Ah, mas foi só porque você já saiu da escola. Gente, quando eu ficava na escola, eu não ficava no celular o dia inteiro, porque eu não gostava. Tem dia que, por exemplo, de fim de semana eu ficava no celular o dia todo, caso eu não tivesse o que fazer, e eu me irritava, porque eu achava uma coisa insuportável. Chega uma hora, gente, que o celular cansa, cansa. É assim que eu penso, né? Tem muita gente que não sente essa canseira de celular, tem gente até que é viciado, né? Tem a dificuldade de largar. E tem aqueles que só são chato mesmo e que gostam de usar celular em momento indevido. Mas não é por causa disso, a minha opinião, não é por causa da minha preferência ou falta de em relação ao celular que eu acho uma boa ideia. Caso vocês queiram saber a minha opinião direito e por quê, aí vocês pedem aqui embaixo que eu vou falar. Caso vocês tenham um relato para contar ou falar sobre a experiência de vocês, o que vocês estão achando, se estão com dificuldade, se estão sentindo mais relaxados, se estão se sentindo melhor, de não ficar com o celular o dia todo, também fala aqui embaixo que eu quero saber. No meu caso, não era proibido porque é faculdade e tudo começou numa noite. Na verdade, não. Começou um pouco antes, durante aquele mesmo dia, se eu não me engano, em que eu fui para a universidade que tinha na cidade onde eu morava para saber como funcionava o financeiro, isso significa as mensalidades, e também se seria possível fazer aulas experimentais ou se estava muito tarde para começar faculdade nesse ano, porque já era em fevereiro, né? Quando eu fui atrás, geralmente se vai à procura em janeiro. Mas não, a moça me disse que só tinha tido uma semana de aula até então e que seria uma boa ideia sim fazer aula experimental para ter mais certeza do que eu ia querer, caso eu tivesse em dúvida entre um curso e outro, mas que eu até, digamos, cheguei no 45 do segundo tempo, porque se eu tivesse demorado mais, iria acumular mais tempo de aula e trabalhos, consequentemente, que na faculdade tem bastante. Nesse momento eu marquei 2 aulas experimentais. Um dos cursos foi Engenharia de Computação e o outro foi Psicologia. Não tem nada a ver uma das coisas com a outra. E qual que era que eu queria fazer? Nenhum dos dois. Era cinema. Mas não tinha essa opção, porque se tivesse, é claro que eu teria feito a aula experimental e continuado lá. Diga-se de passagem. Quando eu estava indo embora dessa reunião que eu tive com a moça lá do financeiro para decidir as aulas experimentais, quando seriam, e no fim foi naquele dia mesmo a primeira, na segunda-feira a outra, porque eu tinha chegado numa sexta-feira. Na hora de ir embora, aconteceram algumas coisinhas aí. Primeiro que eu encontrei uma professora que me deu aula há muito tempo no Fundamental 1, gente. No fim do Fundamental 1, eu encontrei a Diva, não sabia que ela trabalhava lá. Eu imaginava até que ela tinha deixado de ser professora, se aposentaram, porque, né, gente, os professores, eu acho que eles podiam ter direito à aposentadoria mais cedo. Porque se tem um bicho que sofre, é professor. Profissional que merece paz na vida é professor. Aí eu encontrei ela lá, foi uma grata surpresa. Não que eu fosse
uma aluna obediente no tempo que ela me dava aula, mas me fez feliz encontrar ela de novo. Agora, se ela foi feliz me encontrando de novo, eu tenho minhas dúvidas. Que criança, gente, é complicado, né? Ainda mais naquela época, gente, eu era bem hiperativa, né? Depois, no Fundamental 2, eu já melhorei. No ensino médio, não digamos que eu melhorei. Acontece que eu fiquei, foi muito quieta. Muito pelo contrário, né? Ao invés de hiperativa, eu fiquei muito na minha. Tive alguns conflitos durante, mas é porque não gosto de ver coisa errada também, né? Eu fico na minha até certo ponto, né? Quando eu vejo coisa errada que me incomoda demais, aí eu dou minha opinião não solicitada também. Ainda mais coisa de convívio, que às vezes o que um aluno faz, todos os alunos pagam. Às vezes um aluno que faz chatice com o outro que não merece também. Aí eu vou lá e respondo. Ia, porque o ensino médio acabou. Eu ia dizer ainda bem, gente, mas a verdade é que se tivesse mais um ano, eu iria esse um ano inteiro, porque eu sinto saudade, gente. Sinto saudade também um pouco aquela coisa de, gostaria que tivesse sido diferente. Porque tinha muito potencial para ser melhor, mas esse potencial, pela maioria dos alunos, foi jogado pelo ralo. Tinham coisas que não dependiam de mim, então por mais que eu estava disposta a aproveitar, não era todo mundo que estava. E meio que sozinho você não faz muita coisa, né? A gente já sabe que a maioria que vence. Bom, depois que eu vi essa antiga professora, a gente tentou sair pelo mesmo lugar que a gente entrou, normal, que é uma portaria, gente, de escola, toda escola tem. Aí a gente foi, a moça falou que ia abrir pra gente. Quando a gente chegou lá no final da escada, que é uma escada enorme, só que ela é em zigue-zague. Então é uma escada que cansa. Você vai para a direita, depois você vai para a esquerda, você vai para a direita. Isso é descendo ou subindo. E foi muito chato, porque quando a gente chegou lá, no final da escada, não abriu a porta. Acho que a mulher apertou no botão ou esqueceu, sei lá, e não abriu. Eu tive que subir a escada de novo para falar para a mulher para abrir para a gente, sendo que ela já sabia. Aí fazer o quê? Acontece às vezes distração ou o botão não funcionou. Aí foi meio chato essa parte. Aí eu continuei seguindo minha vida porque ainda faltavam várias horas para a faculdade começar. Durante o dia foi isso. Depois, quando chegou a noite, eu cheguei um pouco atrasada porque eu fiquei me arrumando e tudo. Era para ter arrumado mais cedo, mas coisas acontecem e isso vai adiando as coisas que tem para fazer. Mas é o de sempre, né, gente? Comi, tomei banho, troquei de roupa, coloquei uma roupa melhor, não roupa de ficar em casa e fui, quase atrasada. Mas na verdade, quando eu cheguei lá, ainda tinha ônibus chegando, ainda tinha gente descendo da condução, muita gente para fora. Então, na verdade, eu me desesperei à toa porque eu não estava atrasada. Foi engano meu, porém já tinha passado da hora de começar a aula, tá? A verdade é essa. Chegando lá, eu pensei, lembra, gente, aquela portaria que eu falei que não abriu na hora de eu sair? Na hora de voltar, eu pensei que era para entrar por ali, mas estava totalmente fechado, assim, as 7 chaves. Aí eu percebi que o povo estava entrando pelo outro lado, comecei a seguir o povo. E eu não sabia em que sala que era, então eu tive que encontrar uma mulher que foi aquela do financeiro, com quem eu já tinha conversado, e ela ia me guiar até a sala de aula para poder estudar, né, meus amores? E quando eu descobri que a sala de aula era no segundo andar, eu já sentia a preguiça bater. Não de estudar, porque tinha a mesma escada que tinha na portaria, que é enorme e de zigue-zague. Escada chata, gente, escada chata. Ninguém merece, nada acessível, tá? Eu imagino, porque ela não é escada de degrau, é como se fosse várias rampas em zigue-zague. Só que eu acho que não é acessível para quem é cadeirante, porque são rampas muito íngremes. Então eu acho que a pessoa que usa cadeira de roda, por exemplo, ela teria que fazer muita força para conseguir subir. Muita, não é uma rampa baixa, é muito íngreme, muito. Achei nada a ver, fora que mesmo quem não usa cadeira de roda, não gosta daquela escada, porque é uma escada que não tem nem sentido, gente, de verdade. Não tem sentido. Mas quem sou eu para questionar a obra dos outros, né? É, a aluna que foi fazer uma aula de engenharia, mas era de computação, como eu falei anteriormente. Aí eu consegui chegar na sala e eu acho que foi
talvez a sala ou próxima, né, da sala que eu tinha feito o Enem alguns meses antes. Então eu já tinha passado por aquela escada, já estava com raiva daquela escada chatíssima desde aquele tempo. E tive que subir ela de novo, ainda mais esse dia e na segunda-feira. Chegando lá, são aquelas mesas de faculdade horríveis, que é a cadeira, um ferro que segura uma placa que eles dizem que aquilo é uma mesa, mas com certeza não, porque para quem usa tablet, sabe? Nem o tablet cabe direito. É uma tábua desse tamanho aqui, é parecida com o tamanho de uma tábua de corta-carne, só que aquelas pequenas, sabe? Gente, é horrível, não cabe nada em cima daquilo. Eu ia pôr o meu fichário, que eu mostrei aqui no vídeo anterior, ensinando como organizar fichário do jeito certo, porque tem muita gente que pensa que é pegar várias folhas e colocar por divisória, e na verdade é isso que mata o uso de fichário. Muita gente depois chega reclamando que não se adaptou, porque quer organizar fichário como se fosse caderno. E não é caderno, não é à toa que é de outro jeito, porque não se organiza assim, gente. Não se coloca folhas 10 ou 20 por divisória, isso não se faz. Se você quer saber o certo, você vai no vídeo anterior da semana passada. Vai estar aqui nos cards e vai estar na descrição também. Então, como não cabia o fichário inteiro na mesa, e ele é pequeno, tá? É do tamanho colegial, sabe? Caderno universitário, caderno colegial. O fichário também tem do tamanho colegial, então ele é menor. Não cabia. Nem fechado, imagina aberto. Aí eu tirei o bloco de dentro. E aí o professor começou a passar a matéria na lousa. Ele escreveu o título da matéria, Cálculo 1. Já entrei em desespero, porque todo mundo fala que engenharia, quando tem cálculo 1, cálculo 2, é uma matéria que as pessoas reprovam, que é clássica de pegar DP. E é esse problema, gente. Na faculdade não se pega recuperação, se pega DP. Se você não vai bem na prova suficiente para ter nota para passar para o próximo semestre, você repete a mesma matéria semestre que vem. É um fardo, gente. É um fardo acumular DP. A regra é não pegue DP se você quer sair da faculdade um dia formado no tempo estipulado para você sair, que são 5 anos nesse caso. Lembrando que o primeiro ano de engenharia é sempre o ciclo básico. Então, primeiro que todas as engenharias que tiverem naquela faculdade vão estar na mesma sala para ter o ciclo básico durante o primeiro ano inteiro, que são várias matérias, tá? Não é só cálculo 1. E também até pessoas de outro curso. Eu lembro que eu encontrei gente lá que era de arquitetura, por exemplo, que precisou da aula de cálculo 1, que foi numa sexta-feira. Gente, eu achei a maior burrice colocar aula de cálculo, que é a matéria mais difícil, na sexta-feira, que é o dia que as pessoas mais faltam, e pior, tem um bar na mesma rua da faculdade. Metade da faculdade devia estar lá fora o dia todo. Pelo menos metade da turma para não ter aula de cálculo. Quando eu li cálculo 1, eu já estava chorando mentalmente, mas o professor resolveu piorar e colocar como título da matéria daquele dia revisão de função. Função, tá? É matemática, a gente aprende no ensino médio. No caso, a gente excluindo a minha pessoa, porque eu não entendia função. Tem vários tipos de função, tá? Não lembro nem os nomes agora para vocês, mas tem, acho que é exponencial, função logarítmica, função, sei lá, e os quintos aí. Mas uma das que eu mais tenho dificuldade é a função que forma uma parábola, que é um desenho assim ou assim. Tem função que forma reta, tem função que forma onda. Essa para mim é a mais fácil, porque é como se fosse um pouco de física também. E a conta que se faz também é mais de boa, as fórmulas. O que importa é que eu não era boa em nenhuma função. Alguma eu conseguia ir melhor na prova, ou outra. Nunca colei, tá, gente? Porque eu não gosto dessas coisas. Eu dava sempre um jeito, porque a matéria era sempre misturada, nunca era só função. Isso é uma coisa que eu agradeço muito, porque se fosse uma prova inteira de função no ensino médio, eu teria reprovado em todas, que era só função todas. Porque eu não sei, se tem uma matéria que eu não sei, é essa. O resto tudo eu consegui dar um jeito de aprender. Agora, função, nunca consegui. A tempo de prova, essas coisas, nunca consegui aprender. E foi logo isso
que o professor passou e estava escrito revisão. Pensei que ele ia explicar de novo como funciona a função, fiquei mais tranquila pensando, eu não aprendi no ensino médio, mas agora eu aprendo. Que nada, fui trollada pelo título. Ele passou exercício, conta, pra gente fazer e depois assinalar a alternativa certa. Tem que fazer a conta, tá? Não tem como chutar. Você pode olhar no do outro, mas aí não é honesto, né? Eu não sou de fazer. Mas, por incrível que pareça, os primeiros exercícios eu consegui fazer. Acabei de falar que eu não sei função. Porém, gente, uma das coisas que influencia, às vezes eu não sei o tipo de conta que se faz daquele jeito, mas a matemática tem várias formas de fazer a mesma conta. Então eu conseguia fazer de outras formas, principalmente usando lógica e cálculo mental. Então dá para fazer, porque função envolve vezes, envolve divisão, envolve mais e menos. O problema é o jeito que se aplica, porque se aplica num gráfico, é um tipo de função que você faz com números que não estão ali. Você tem que escolher o número que vai colocar. E aí você não sabe se vai dar certo o resultado. Por isso que é sempre indicado você colocar o 0 e o 1. São números que as pessoas sempre usam, que é para você fazer uma dedução. Você não vai ter a resposta exata para todos os exercícios. Você vai dar um jeito, digamos assim. Mas aí eu fazia por outros tipos de conta. As primeiras contas eu consegui fazer, eu estava fazendo no celular. Eu posso deixar o print aqui. Porque eu esqueci o estojo. Quando eu fui abrir o fichário, que eu falei para vocês, coloquei o bloco na mesa, fui procurar dentro da bolsa, eu tinha esquecido o estojo, porque eu saí apressado, lembra que eu contei? Pois é, aí eu não consegui fazer escrevendo, que seria melhor, eu fui fazendo digitando no bloco de notas, porque eu não uso calculadora, nem de celular e nem científica. Eu nunca fiz isso, exceto o tempo da pandemia, porque eu não entendia nada que explicava na aula online. Então eu era praticamente obrigada a fazer, que senão eu ia ficar de recuperação de tudo, né? Mas fora aquele tempo, gente, nunca colei, nunca usei calculadora, eu sempre quis fazer na raça porque eu tinha medo de não saber a matéria depois. Eu fiz digitando no aplicativo Google Keep, que é para você digitar notas ali. Os primeiros eu consegui fazer todos e acertei, tá? Não só consegui fazer, mas como acertar, é um bom indício. Mas depois que a gente voltou do intervalo, eu tava cansada porque eu tinha sono já, era bem de noite, acho que era 9 horas, por aí. Era 9 horas, o intervalo acabava 9 horas. Então eu voltei, eu já tava cansada, o ar-condicionado tava muito gelado porque eu saí na rua, tava muito calor. Aí eu fiquei 5 minutos na rua só pra ver o que tinha pra comprar lá no bar, que eu não bebo, tá? Por isso mesmo que eu fui pra olhar se tinha comida também, tem alguns bares que vendem comida, ou às vezes vende um chicletinho, uma balinha, alguma coisa doce, ou refrigerante, água, energético. Então por isso que eu fui dar uma olhada, porque eu não gosto, tá? Mas enfim, eu tive que ir porque era um lugar perto, exceto a cantina da própria escola. Naquele dia eu não tinha levado dinheiro, então foi conhecer tanto a cantina como o bar. Depois que eu voltei desse intervalo, que eu não vou falar muito o que aconteceu nesse intervalo, eu consegui conversar com algumas meninas e tal. Não virou amizade porque no dia seguinte eu não estava mais na sala delas e também porque vocês vão saber em um outro vídeo, por isso eu não vou falar tanto. Recapitulando, voltei para a sala porque estava muito calor, fiquei 5 minutos lá fora, não aguentei. Depois, quando eu voltei, como tinha acontecido essa mudança de temperatura muito rápida, eu acho que eu dei uma bugada, assim, porque o ar-condicionado do nada parecia muito frio, sendo que eu estava sentada lá no fundo, mas estava muito frio, muito, e falam mesmo que aquela sala específica, o ar-condicionado é meio desequilibrado, então você coloca uma temperatura só que é mais fria do que está escrito lá. Eu não tinha levado casaco porque eu sou uma pessoa calorenta. Então não existe nenhum dia que eu saio na rua e sinto frio. Eu já aprendi a não levar casaco porque ocupa espaço desnecessário, então eu não levei. Passei frio. Meu nariz ficou zoado e não tinha muito como dar um jeito. Eu tinha um lenço lá de assoar, mas não queria sair do banheiro para não perder a aula, porque o banheiro era lá no primeiro andar, que era longe, tem aquela escada que eu já falei. Aí nessa hora, como eu já estava cansada, eu não sei o que aconteceu, se foi impressão minha ou se foi realmente o professor fazendo isso.
ele passava mais exercício da mesma coisa, não era mais função, eu acho, mas enfim, era conta que também dava para fazer por lógica, dava para fazer mentalmente, sem calculadora nem nada, mas parece que ele ficou com um ritmo mais rápido, mais acelerado, então eu não estava conseguindo fazer digitando no celular, porque como era número, sinal de mais, sinal de menos, essas coisas, às vezes você tem que fazer com a mão o sinal, porque não tem no teclado. Então estava dando muito demora fazendo digitando, então eu parei assim. Eu vi que eu não ia ter ritmo para conseguir fazer antes de eles fazer a conta e dar a resposta. Então, eu esperei ele fazer, dar a resposta e explicar por que a conta era daquele jeito, porque eu não ia ter tempo de fazer isso. É importante explicar que eram 4 aulas. Eu acho que eram mais ou menos 2 aulas, devia ser 1h20, e cada uma 40 minutos. Deve ser por aí. Eu fiz a conta na hora, não sei nem de onde eu tirei essas contas, mas eu suponho, porque são 4 aulas. E, gente, quando eu voltei do intervalo, eu descobri que era o mesmo professor. Era aula de cálculo. Também, de novo, já não devia pôr cálculo na sexta-feira. Agora, 4 aulas seguidas de cálculo, ninguém merece. Ninguém. Gente, precisa dar uma variada, porque nessa brincadeira aí foi mais ou menos 3 horas da mesma aula, exceto aqueles 20 minutos de intervalo que eu falei. Então foi primeiro 1h20, 20 minutos de intervalo, mais 1h20. Cara, não tem como. Ou seja, juntando o tempo de aula, 2h40. Só de cálculo, só fazer conta, ele nem passou teoria nenhuma. Muito complicado, né? Eu já tava ficando cansada. Mas eu entendi as contas que ele foi fazendo, eu consegui entender junto, percebi que eu tava indo no caminho certo, porque eu comecei a fazer, não deu tempo de terminar. E para piorar, gente, a aula não terminou 10 horas, que era o horário de sair da faculdade. O cara ainda deixou a gente lá fazendo mais conta durante meia hora além do horário, tá? Que era para terminar, porque as contas eram grandes, como eu falei. Eu acho realmente que estava mais devagar, que as contas eram maiores. Enfim, acho que até o professor estava cansado porque ele começou a errar umas contas que às vezes ele escrevia errado, sabe? Ele falava certo, escrevia coisa fora do lugar. Acho que até ele estava cansado, coitado. Sobre o professor, eu achei ele um querido, super de boa, porque diziam pra gente, né, no ensino médio, que o professor da faculdade não tá nem aí pra nada, que eles não ligam se você não entendeu, e eu não achei, pelo menos esse cara em específico, porque ele perguntava algumas vezes se deu para entender, se a gente tinha errado a conta, a gente queria tirar dúvida com ele por que a gente errou, ele explicava o que estava errado, ensinava a fazer certo, e ele falava com a gente de um jeito, vamos dizer assim, como se fala pra gente que estuda no Fundamental 2, assim, fazendo umas brincadeirinhas, falando umas coisas engraçadas, falando de um jeito leve, sem se estressar com ninguém, realmente explicando as coisas, dizendo por que estava certo, por que estava errado, explicando como que ele fez. Ele não pegou e colocou a resposta. Ele, depois que a gente teve o tempo para fazer, ele colocou a resposta explicando como fazia cada pedacinho. Porque tem muita gente que teve defasagem de matemática na escola ou não foi bem. Pode até ter tido uma boa base, mas a pessoa já tinha dificuldade. E eu acho que o cara sabe disso e que ele lida muito bem, porque ele estava disposto a explicar coisa que foi já explicada no Fundamental 2 e no ensino médio. E muita gente fala que professor de faculdade não faz isso. Se você sabe, sabe. Se você não sabe, o problema é teu. Dizem que é assim, né? Naquele caso não foi, achei ele um querido, fiquei até mais calma, porque eu tava com medo da aula de cálculo. Todo mundo colocou esse medo em mim, porque eu pesquisei antes de fazer a aula, né, gente, como que era mais ou menos. Acabei gostando, por incrível que pareça. Só me incomodou mesmo ser 4 aulas de cálculo. Na segunda-feira eu descobri, fazendo a outra aula experimental, que para o primeiro ano, se eu não me engano, todo dia é assim. Todo mundo tem 2h40 da mesma aula. Só tem um intervalo ali no meio, mas é da mesma aula. Na segunda-feira foi outro curso que eu fiz, mas também era a noite inteira a mesma aula. Assim que a aula terminou, eu mandei mensagem, tinham me pedido para mandar mensagem para me buscarem, porque de noite não é tão perto de onde eu morava, mas também não é seguro você sair de noite, sabe?
andando, não é legal. Não é legal porque tem umas ruas, às vezes, que você pega mal iluminada. Ah, não é bom, gente, não é uma boa ideia. Então, pediram para eu mandar mensagem. Eu fui mandar meia hora depois do horário que era para ser, porque, como eu falei, não tinha terminado. Mas tudo bem, né? Cheguei em casa, como eu falei, naquele dia eu não tinha levado dinheiro, então eu passei na cantina olhar, passei no bar olhar, não comprei nada. Então eu estava morta de fome, juro. Cheguei, assaltei o fogão, a geladeira, comi horrores e depois para dormir fiquei meio zoada, né? E se vocês quiserem saber como foi a segunda aula experimental, voltem pro vídeo que ainda vai ter essa semana, que eu vou contar sobre esse segundo dia. E outra coisa também que vocês vão ver no título, não vou dar spoiler agora, mas se vocês já gostaram dessa história do primeiro dia, aguardem a segunda, que é mais cabulosa que essa, tá? Teve mais perrengue, mas mesmo assim, se você gostou, deixa o like e deixa um comentário compartilhando, como eu falei, como foi o seu primeiro dia, como tá a escola sem celular, se você já tá na faculdade, se você já fez aula experimental ou se você entrou no curso direto, tá gostando, não tá gostando. Às vezes a pessoa entra direto, que eu acho importante fazer aula experimental por causa disso. A pessoa entra direto e aí já começa o desespero de querer trancar. Gente, é meio complicado, né? Mas são situações da juventude que acontecem, normal. Mas eu quero saber da sua experiência, então você me conta aqui na seção de comentários. Por hoje é só, mas como eu falei, vai ter mais vídeo essa semana, então me aguarda até lá.